Ontem me disseram o seguinte, que desde criança, ou seja, minha mãe, ela me dava uma mamadeira e eu do lado tinha o livro vermelho do Mao Tse-tung na minha mão. Enfim, eu tô aqui hoje para falar de socialismo, né? Estão falando, os chineses dizem que estão construindo socialismo, a China é socialista, ou seja, é um tema polêmico, e quem me conhece sabe que eu não gosto muito de polêmica, eu costumo fugir das polêmicas, enfim. O golpe tá aí, cai quem quer. Bora falar sobre isso aí, vamos bater um papo rapidinho sobre socialismo na China. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabbour, sou professor de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, como eu disse aqui, eu não gosto muito de polêmica, né? Então, eu particularmente, eu tenho dificuldade de transitar em um discurso muito fácil quando se trata de fenômenos complexos, né? Ou seja, apesar de muita gente ter escrito sobre isso, sobre bases científicas, a começar por Marx e Engels, ainda existe uma noção de que o socialismo ele é uma utopia, um mundo perfeito, uma sociedade que todos os males são superados, ou seja, é o paraíso na Terra, outro mundo possível, enfim. Eu tenho dificuldade com isso, viu? Então, estou deixando bem claro para vocês isso. Eu parto do pressuposto de que o socialismo ele é uma sociedade, um estágio superior do desenvolvimento humano, tá? Marcado assim por algo que pressupõe abundância material, riqueza, evidente, não existe socialismo, na minha visão, que enalteça a pobreza ou coisas do tipo, né? E uma sociedade tão evoluída e afeita à ciência em todas as suas matizes. Eu parto desse princípio. Esse princípio serve para que eu raciocine em termos científicos, históricos, da seguinte forma. As formas como os seres humanos eles produzem, se reproduzem materialmente ao longo da história vão dando margem a modos de produção. Então surgiu o escravismo, surgiu o capitalismo, o feudalismo, que foram sociedades, vamos dizer assim, cujo nível de produção material entrou em choque com as relações sociais, as chamadas relações sociais de produção, gerando condições, né, ao esgarçamento do tecido social superando naquelas sociedades. Né? Então, o escravismo ele foi substituído pelo capitalismo, e o capitalismo poderá ser substituído pelo socialismo. Então, nesse aspecto, eu deixo assim, muito claro assim, que eu acho que o socialismo ele é uma sociedade que nasce nas entranhas de uma contradição que é fundamental do capitalismo, que é a relação capital-trabalho, ou seja, a sociedade ela se move por meio de contradições, não é? Sendo que existe uma contradição principal que surge ao longo de processos históricos, e essa contradição principal geralmente está ligada à relação entre capital e trabalho, entre donos dos meios de produção e trabalhadores, servo da gleba e o senhor feudal, o senhor de escravos e escravos, ou seja, são contradições fundamentais de sociedades novas e modernas, né? E a partir dessas contradições, as sociedades acabam que evoluindo, ou até evoluindo em muitos casos, isso aí não existe linha reta, né? O que ocorre é que o capitalismo ele se desenvolve a um ponto em que essas relações entre capital e trabalho elas se extrapolam para o âmbito mundial, não é? Então existe aí um chamado aspecto principal de uma contradição principal, que é o surgimento do imperialismo, vamos dizer assim, a opressão nacional sobre os países, né? Sobre os países pobres, os países periféricos, né? E em grande medida, o que Marx e Engels acreditavam que o socialismo surgiria primeiro nas sociedades industriais avançadas, não foi o que aconteceu. Né? Não foi na Inglaterra, não foi na Alemanha, não foi na França que o socialismo apareceu, muito pelo contrário. Né? O socialismo é um movimento que ganha contornos concretos nas lutas anticoloniais do século XX. Então, as primeiras experiências socialistas, a começar pela Revolução Russa, por exemplo, que foi, por enquanto, ainda uma notável experiência socialista, que eu acho que deve ser vista historicamente, né? Ou seja, uma primeira experiência de uma sociedade muito nova. Eu sempre digo para as pessoas... Olha, o capitalismo surgiu primeiro em cidades pequenas como Gênova e Veneza, só que o feudalismo ao redor desse capitalismo era muito mais forte do que o capitalismo morreu. Somente 300 anos depois do surgimento dessas cidades industriais na Europa, que surgem condições reais para o capitalismo se impor como forma de produção dominante. O mesmo ocorre o socialismo, né? E em grande medida, né, para ter a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a China ela vai se impondo nesse meio, né? A China ela se encontraria aí uma definição que os próprios chineses têm, que eu tenho muita simpatia por essa definição de que, olha, o socialismo para a gente aqui durante muito tempo, criar uma base material, né? Uma base material
para que possamos, vamos dizer assim, dar condições dignas de vida para 1,4 bilhão de habitantes. Ou seja, o socialismo para nós chineses, isso é eles falando, tá? É uma sociedade que ainda está em sua fase inicial, ou seja, o socialismo, nesse aspecto, concordo com os chineses, né? Vamos pegar aqui um dado histórico, né? A comuna primitiva teve 5 mil anos de existência, o escravismo, 2 mil anos, o feudalismo, outros 2 mil anos, o capitalismo da sua forma histórica, desde o capitalismo comercial, tem 600 anos, e o socialismo tem apenas 100 anos, ou seja, uma sociedade muito nova, que tem muito ainda a acumular para se afirmar enquanto uma alternativa real diante do capitalismo. Nós estamos ainda no início de uma era de transição de um modo de produção ao outro, né? Então, a experiência chinesa, né, ela deve ser colocada nos marcos dessa transição em fase inicial, embrionária. Eu chamaria, inclusive, que a experiência chinesa é uma experiência de fase de teste, vamos dizer assim. E durante essa fase de teste, formas históricas vão se constituindo para agilizar a construção de bases materiais, não é? E conseguir muitos feitos, né? Porque na medida em que se coloca a ciência a serviço da sociedade e a ciência se transforma em instrumento de governo, como é na China, dá para se alcançar feitos incríveis. Em 70 anos, a China deixou de ser o país mais pobre do mundo para ser o segundo país mais rico, né? Recentemente, a China conseguiu o feito de superação da miséria extrema. Isso é um fato que não é qualquer coisa. A China, por exemplo, ela já lidera, por exemplo, em vários setores de atividade de alta tecnologia, já é líder, né? Por exemplo, 5G, inteligência artificial. Tudo isso são conquistas que os chineses acabaram alcançando e que beneficiam diretamente o conjunto da sua população em oposição ao capitalismo em que uma minoria enriquece e a maioria acaba empobrecendo, né? Ou seja, o caso brasileiro é interessante em que a pandemia, por exemplo, gerou 11 novos bilionários no Brasil, enquanto 100 milhões de pessoas foram colocadas fora do game do consumo. Isso é a cara real do capitalismo. E a China, mesmo sendo uma experiência que eu chamo em fase de teste, embrionária, primitiva, já alcança feitos extraordinários para um país, para uma experiência histórica que tem apenas 70 anos de idade, 72 anos de idade. O socialismo em si, se contarmos a Revolução Francesa, a Comuna de Paris, 1871, dá 140 e poucos anos, mas a Revolução Russa foi em 17 do século passado, dá 104 anos. O socialismo é muito novo ainda. Então, eu acredito que o socialismo deve ser visto cientificamente, historicamente. Temos que evitar definições muito peremptórias sobre algo que está sendo construído ainda. Inclusive, essa é a polêmica que eu alimento nos meios intelectuais em que eu frequento. Eu não consigo trabalhar com definições em cima de formas históricas que não estão prontas ainda. Então, para mim, o socialismo é um pouco isso que eu falei para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu acho que seja socialismo, né? Eu tive em Xangai uma das vezes que eu estive na China, 2009. Em 2009 eu estive em Xangai e eu fui fazer a pesquisa do doutorado, e eu fui numa cidade ao lado da parte da conurbação urbana de Xangai. E nessa cidade se produzia metade dos celulares do mundo, tablets, uma coisa assim que eu não me lembro agora. Eu perguntei para um trabalhador, eu falei, olha, quanto tempo demora da sua casa, trabalho casa? Quanto que é o tempo de... Falou, 2 horas. No Brasil é muito diferente, pensei. Eu voltei em Xangai agora 3 anos atrás, 2018, né? Eu tive a honra de ser professor de um curso de economia brasileira na Universidade Fudan, e foi uma honra muito grande para mim. Enfim, essas histórias que eu vou contar um dia para vocês. Eu voltei nessa cidade e perguntei para as pessoas lá, para os trabalhadores, quanto tempo demora agora para vocês irem voltar do trabalho? Falaram, olha, 7 minutos. Por quê? Porque a China conseguiu planejar a sua economia a tal ponto, ou seja, racionalizar o processo de produção, utilizar a ciência em favor da sociedade, a ponto dela construir cidades inteligentes, altamente interligadas, vamos dizer assim, por trens de alta velocidade, levando uma economia de tempo absurda, assim, no bom sentido da palavra, as pessoas como que habitam cidades como Xangai, por exemplo. Então isso é uma forma concreta de ser socialismo. Mas o capitalismo também pode fazer isso, a Alemanha, Japão, eu acho que pode, mas na escala em que a China faz, eu acho que não. Né? Eu acho que essa escala em que a China se apresenta na formação da melhoria absurda da vida do povo, uma coisa é melhorar a vida de 100 milhões de pessoas, outra coisa é 1,4 bilhão de pessoas, né? Eu acho que isso dá uma forma histórica interessante do que é o socialismo hoje, né? Ou seja, uma sociedade guiada pela ciência
em fase de teste, embrionário, tudo ainda tateando, e que tem tudo para dar certo, apesar das contradições, e também porque a China está longe de ser uma sociedade perfeita, e nem o socialismo ele é uma sociedade perfeita. Enfim, eu fico por aqui, é um pouco polêmico esse assunto, mas eu gosto, né? Confesso que eu gosto de uma polêmica, tá? E não esquece de dar o clique de curtir o nosso canal, tá bom? Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Como eu disse aqui, eu não gosto muito de polêmica, né? Então, e quem me conhece sabe que eu não gosto muito de polêmica, eu costumo fugir das polêmicas, enfim. É um pouco polêmico esse assunto, mas eu gosto, né? Confesso que eu gosto de uma polêmica, tá?